esses três inimigos, nós não temos nenhuma força em nós mesmos. Toda a nossa força vem do Senhor e da força do seu poder. Por isso, Pai, nós te pedimos graça para aproveitarmos melhor da vida de oração, dos momentos a sós contigo em oração, para aproveitarmos melhor, Senhor, dos momentos a sós contigo, em devoção à tua santa palavra, como Satanás tem investido, Senhor, para nos afastar da meditação das Sagradas Escrituras. Por isso nós clamamos pelo teu socorro, Pai, para que o teu socorro nos dê fome e sede de estudar a tua palavra e o mais importante, de praticar a tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos encha de amor, pois sem amor, Senhor, tudo o que fazemos não tem valor no mundo espiritual. Sem amor, Senhor, todas as nossas ações são mortas. Tira do nosso coração toda malícia, tudo que nos impeça a te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E nos traz para perto de Ti, como crianças que dependem em tudo do seu Pai. Senhor, nós já estamos na grande apostasia, onde tem se cumprido a profecia do apóstolo Paulo, quando ele disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, antes, tendo comichão nos ouvidos, levantariam doutores, mestres, segundo as suas próprias concupiscências, e não suportariam, não iriam conseguir ouvir a verdade, mas iriam se desviar, se voltando às fábulas. E isso tem se cumprido, Senhor. Muitas pessoas têm dado ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Temos vivido, Senhor, a grande apostasia, aonde aqueles que se dizem evangélicos sequer conhecem o Evangelho, Senhor. Não pensam, Senhor, em céu, em inferno, em cruz, em santificação, em perdão de pecados. Não pensam na eternidade, mas, como disse o teu servo Paulo chorando, só se preocupam com as coisas terrenas. Nos livra, Senhor, desse caminho de morte, desse laço traiçoeiro do falso evangelho, que tem conquistado milhares de corações. Nós vemos isso, Senhor, se cumprindo no nosso país, onde mais de 50 milhões de pessoas se dizem evangélicas, e a maioria em nada conhece o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos para a nossa missão, da mesma forma que o Senhor chamou Gideão, Senhor. O Senhor não o chamou para lutar com um numeroso exército, pois o Senhor não está em busca de quantidade, mas de qualidade, Senhor. O Senhor chamou Gideão para lutar com apenas 300 homens e para vencer em obediência a Ti. Por isso, Pai Santo, eu te peço, nos ajude a enxergarmos a nossa responsabilidade no mundo espiritual, para que possamos combater o bom combate da fé, para que possamos nos entregar a essa missão tão linda que o Senhor nos deu antes da fundação do mundo, de sermos embaixadores de Cristo, de sermos portadores da mensagem
que tira as pessoas, Pai, das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz, que arranca, Senhor, pecadores do inferno e leva eles ao céu. Da mensagem, Senhor, que tira o homem da escravidão do pecado e leva o homem para a liberdade dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajude a não nos envergonharmos dessa mensagem, Pai. Essa mensagem de Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, que é o poder de Deus para a salvação. Nos ajude a vencermos todo o jugo que o diabo colocou na nossa mente, toda a culpa, toda a acusação, Senhor, todo o medo de te obedecer, toda a incredulidade, toda a falta de confiança em Ti, Pai. Arranca em nome de Jesus e nos ajude, Senhor, a te obedecer. E te obedecer, porque obedecer, Pai Santo, é melhor do que sacrificar. Nos ajude, Jesus, nessa noite, a aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos o descanso das nossas almas. Porque o Teu fardo é leve, Jesus, e o Teu jugo é suave. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Apocalipse 21. Nós vamos continuar onde nós estávamos onde nós paramos na semana passada. Na semana passada nós paramos no versículo 15 do capítulo 20. E hoje nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 8. Vamos falar sobre a realidade do céu. E o título do nosso estudo de hoje é A Realidade do Céu. E uma pergunta: você está indo para lá? Essa é a grande questão. O céu, você acreditando ou não, ele existe. O céu, ele é real, assim como o inferno também o é. E hoje nós vamos ver essa realidade que brevemente irá se cumprir, a realidade do céu. E antes de entrarmos no capítulo 21 do livro do Apocalipse, eu trouxe algumas afirmações que nos mostram o porquê, a importância de meditarmos no céu, a importância de pensarmos no céu, a importância de crermos na realidade do céu. Como dizia um puritano do passado, pensar no céu fortalece a nossa fé. E como dizia outro pastor do passado, antes de Deus mandar um homem para o céu, esse é o nosso destino, amém? Nós estamos aqui porque nós cremos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos lavados no sangue do Cordeiro e estamos sendo santificados para um dia sermos glorificados, porque fomos justificados no sangue de Jesus. E um homem de Deus do passado, chamado Richard Baxter, ele disse que antes de Deus mandar um homem ao céu, ele manda o seu coração para lá. De tal maneira que é isso que Jesus disse no Sermão do Monte, que para o homem entrar no céu ele precisa nascer de novo, nascer do alto, para ver o reino dos céus, e nascer de novo para entrar no reino dos céus. É isso que Richard Baxter disse: o homem, para entrar no céu, primeiro o seu coração precisa estar lá. Ele é feito pelo poder do Espírito Santo uma nova criatura. É como se uma nova pessoa viesse morar dentro da nova pessoa. É isso que acontece na regeneração. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que acontece na regeneração. E se cumpre o que profetizou Ezequiel acerca do novo nascimento.
Deus tira o nosso coração de pedra, o coração morto, o coração que não tem arrependimento do pecado, que não tem nojo do pecado, que não tem amor por Cristo, e Ele faz descer do céu um coração de carne. Um coração que ama o que Deus ama e que odeia o que Deus odeia. Um coração que tem nojo do pecado. Um coração que olha para o velho homem e sente nojo, e sente angústia, e sente pavor, e chora, e não sente saudade da velha vida, mas sente profundo desespero, como aconteceu com o apóstolo Paulo quando recebeu um novo coração. Desventurado homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui nós vemos a importância de acreditarmos no céu. Em primeiro lugar, o céu nos leva, acreditar no céu nos leva a juntarmos tesouros lá. Em Mateus 6,19, no Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: não ajuntem para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões minam e roubam. Ajuntem para vocês tesouros no céu. Se ele disse isso, é porque existe o céu, e ele deu uma justificativa. Porque lá a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam e nem roubam. Quando você investe os seus recursos no céu, esses recursos eles ficam guardados no cofre de Deus. E Deus, Ele dará, no momento certo, a sua recompensa. Como Ele disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Anda na minha presença e seja reto. Então pensar no céu, acreditar no céu, nos leva a juntarmos tesouros lá. É por isso que a Bíblia diz que a avareza, ela é idolatria. Aquele que ama o dinheiro, ele não acredita no céu, pois ele tem as suas esperanças limitadas somente nesta vida. Por isso ele não tem fé para investir os seus recursos no céu. Então ele deposita os seus recursos nessa terra. Em segundo lugar, nós devemos acreditar no céu, nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Não é o que está escrito em Colossenses 3:1? Assim, pois, se vocês já ressuscitaram, o que significa o batismo? Morte e ressurreição. Vocês morreram para a velha vida e ressuscitaram para uma nova vida. E se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, pensem nas coisas que são do alto. Pensem na realidade do céu, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pense no céu. Em terceiro lugar, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina na oração modelo a orarmos com o coração no céu, com a mente no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ao orar o Pai Nosso, o cristão automaticamente está pensando na realidade do céu, porque ele está orando para que aconteça na terra o que acontece no céu, a vontade de Deus prevaleça. Em quarto lugar, o céu nos estimula a crer, e pensar no céu nos estimula a santidade, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não é que aqueles que não são santos não verão a Deus. Aqueles que não são santos verão a Deus na sua face irada. O que o escritor aos Hebreus quer dizer é que aqueles que não morrerem no estado de santidade não verão a face amorosa de Cristo. Não terão um relacionamento com Cristo. Em quinto lugar, pensar no céu, acreditar no céu, nos dá forças
e consolo em meio aos sofrimentos dessa vida. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aonde é que o cristão encontra consolo em meio ao sofrimento? Em Cristo, no céu. Na realidade de que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É o que disse o apóstolo Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque o apóstolo Paulo diz que o sofrimento que ele estava passando era leve e momentâneo, porque ele estava comparando com a glória que ele receberia quando chegasse no céu. Em sexto lugar, o céu nos ensina e nos motiva a renunciarmos na terra. Quem lembra de Hebreus 11, 23 ao 27, quando fala da história de Moisés? Porque a Bíblia diz que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, renunciou os tesouros do Egito e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porque a Bíblia diz, porque ele contemplava o galardão. Moisés renunciou aquilo tudo porque ele já contemplava o céu. Então isso deu a ele forças para renunciar aqui na terra. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu sem questionar e sem saber para onde ia. A Bíblia fala o motivo, que Gênesis não fala, lá em Hebreus 11, 10. Porque ele esperava a cidade que o arquiteto e o edificador e o construtor é o próprio Deus. Então pensar no céu nos ensina a renunciar. Nós não somos chamados a renunciar sem motivo. Nós somos chamados a renunciar por amor a Cristo e a contemplarmos a grande joia que recebemos em Cristo. É como aquele comerciante que, mercadejando pérolas, ele encontrou uma pérola, que foi a pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha, ele comprou aquela pérola e ele viveu apreciando ela. É o Evangelho, é o céu. Essa pérola é a nossa comunhão com Cristo, que nos fará entrar no céu. Em sétimo lugar, concluindo essas afirmações, pensar no céu nos livra, e acreditar no céu nos livra do medo da morte. Como é que você vai vencer o medo da morte se o céu não é uma realidade para você? Se a morte para você se o leito de morte para você é a mesma realidade do ímpio, é uma realidade de desespero, de desesperança e de agonia. Então é o fato do cristão acreditar no céu que faz com que ele seja livre do medo da morte. Porque a morte para o cristão é esse transporte dessa terra para a Nova Jerusalém. Por isso que o cristão deve crer no céu e deve pensar no céu e deve viver como aqueles que estão indo para lá. Porque sem a convicção de que você vai morar no céu, no momento da morte, você não vai ter uma firme segurança, um firme alicerce. Isso levou um dos maiores evangelistas do passado a um profundo conflito interno. Quando em um momento de perigo no navio, ele viu que cristãos estavam cantando e louvando e em paz diante da realidade da morte. E ele estava ainda em profundo desespero. E quando ele perguntou àqueles cristãos por que eles estavam daquela forma, eles disseram: porque nós estamos indo para o céu. Nós estávamos cantando porque se nós morrêssemos, nós iríamos acordar
com o nosso Senhor e Salvador em glória nos céus. Então, pensar no céu nos livra, irmãos, do medo da morte. Agora vamos dar início ao nosso texto, Apocalipse 21, versículo 1. Aqui João vê o ápice do plano de Deus. Ele vê aqui o ponto mais alto do plano de Deus. Ele vê aqui a maior revelação que o homem pode ter. Ele vê aqui a eternidade entrando em ação. João aqui é levado à máquina do tempo e ele vê a eternidade agindo. Ele vê o momento da redenção da criação. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 1. O que é que João está vendo aqui? João ele está contemplando a redenção, alcançando não só a igreja, mas João aqui está contemplando a redenção, alcançando toda a criação de Deus. Vamos ler, vamos comigo em Romanos 8, 20. O que é o novo céu e a nova terra? O que é isso que João está vendo? O novo céu e a nova terra. Romanos 8, 20 e 21. Essa passagem de Romanos nos ensina uma coisa, que o novo céu e a nova terra é muito parecido com a nossa regeneração. Deus vai recriar o céu e a terra a partir de algo corrupto, a partir dessa terra que nós conhecemos. É como está lá em Jeremias 18, quando com o mesmo barro o oleiro quebra o vaso e faz um vaso novo. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que no momento em que o pecado entrou no mundo, quando Salomão disse em Eclesiastes 1:1, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, toda a criação de Deus perdeu, foi afetada pela queda e perdeu o sentido, perdeu o propósito, a glória de Deus. De tal maneira que você vê o pecado, a desarmonia do pecado em toda a criação. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus disse a Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Na esperança, verso 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. É isso que João está vendo, esse momento em que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Aqui João está vendo o cumprimento desse grande aguardo da criação, a regeneração do céu e da terra. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora vamos ler em 2 Pedro 3,12. 2 Pedro 3,12. Segunda Pedro 3,12 diz assim: eu vou ler a partir do verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, esse céu e essa terra,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, olha que coisa, como o mundo será destruído, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que João está vendo. Vamos voltar lá para Apocalipse 21. É isso que João está vendo. O cumprimento dessa promessa da regeneração desse mundo. O pecado, ele é tão cruel que ele faz com que não só o homem precise de regeneração, mas faz com que a criação, a própria terra em que Deus criou para o homem habitar, necessite de regeneração também. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso que nós estamos vendo, Jesus disse em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que João disse, não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isso não procede do Pai, procede do mundo. E a primeira terra passaram. João aqui, ele está entrando na máquina do tempo, ele está vendo o futuro. A ideia de máquina do tempo, ela já existe desde a Bíblia. Ele aqui está sendo teletransportado ao futuro. E ele já está vendo essa terra em plena destruição. E a primeira terra passaram. E o mar já não existe. O que significa isso? O mar já não existe. O mar aqui significa separação. O que João está vendo e dizendo é que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, no novo céu e na nova terra, não haverá mais separação entre Deus e o homem. Não haverá mais desarmonia, porque o mar também é um símbolo daquilo que ameaça a harmonia da criação. No capítulo 13, verso 1, nós vemos que o anticristo, ele emerge do mar. Então aqui, ele diz, o mar já não existe. Não existe mais separação. Não existe mais desunião. Não existe mais essa limitação geográfica. Agora pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações falarão uma só língua, pertencerão a um só povo, o povo de Deus. Não haverá mais divisão, de tal maneira que você vai poder conversar com os personagens da Bíblia que você gosta, numa linguagem que ele compreenda. Você não vai precisar aprender a falar aramaico para conversar com Jeremias. Você vai poder conversar com ele de uma forma que ele vai te compreender. Não vai haver mais separação no céu. Embora aqui na terra exista muitas separações, e aqui na terra a separação seja até necessário, pois a essência da palavra santo é a palavra separado. Para que andemos na luz, precisamos nos separar das trevas. Mas como no céu não haverá trevas, não vai precisar de separação no céu. Verso 2. Agora João vê a igreja glorificada. Vi também a cidade santa. O que é a cidade santa, irmãos? A igreja glorificada. Ele aqui vê a igreja de Cristo como ela de fato o é. Uma igreja sem defeito, uma igreja perfeita. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
em contraste com a grande Babilônia, aonde habita o pecado, a desunião, a guerra, a morte. Na cidade santa habita a santidade, a glória de Deus, o amor e a vida com abundância, a vida eterna. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Perceba, essa cidade ela desce do céu. A habitação do povo de Deus, o lugar aonde nós vamos morar, ele desce do trono de Deus. Deus vai ter plena comunhão com o seu povo. É como Abraão creu na cidade que o arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Por isso ela vai descer do céu. O céu é a morada de Deus. Jesus disse que o céu é a casa do Pai. E na casa do Pai há muitas moradas. Da parte de Deus, olha que coisa, da parte de Deus, a nova Jerusalém ela vem da parte de Deus. Por isso que só quem tem o poder de abençoar ou amaldiçoar um homem é Deus. Pois é da parte de Deus que vem a salvação ou a condenação. A Bíblia diz em Jonas 2,9: a salvação pertence ao Senhor. Da parte de Deus. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, aqui João vê a nova Jerusalém como a igreja glorificada, preparada por Cristo para o dia do casamento. Ele vê aqui os remidos, a igreja lavada no sangue de Jesus, santificada pelo Espírito Santo de Jesus, restaurada por Jesus, glorificada por Jesus. O que João está vendo aqui é a reunião de todos os cristãos redimidos e glorificados, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. É isso que Cristo faz com a igreja. Ele atavia, ele exorta. É essa a primeira sessão do livro do Apocalipse. Jesus ataviando a sua noiva. Jesus adornando a sua noiva para o seu encontro com ele. Então Jesus, passando pelos candeeiros de ouro na cidade de Éfeso, ele viu que a sua noiva estava operosa nos trabalhos cristãos, mas a sua noiva tinha perdido a essência do cristianismo, que é o amor. Então Jesus atavia a igreja de Éfeso com uma exortação: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor, senão eu brevemente virei e removerei de ti o seu candeeiro. Jesus, ele vai até a igreja, a cidade de Esmirna, e ele fala aos cristãos dessa cidade que estavam passando por uma intensa pobreza, aflição. Ele diz: eu conheço a sua pobreza. Você diz que é pobre, mas vocês são ricos. E ele diz: não tema, porque vocês precisam sofrer. O diabo está para lançar algum de vocês na prisão por causa de Cristo. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Como é que ele atavia a igreja de Esmirna para o encontro com o noivo? Seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Então é isso o que nós vemos aqui no versículo 3, ou no versículo 2, perdão. João vê a igreja já preparada, mas até a igreja estar preparada, ela precisa ser santificada. É por isso que Jesus orou por mim e por você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E
O próprio Senhor Jesus nos conta, através de uma parábola, que existem 5 tipos de noivas, ou que existem 2 tipos de noivas. 5 prudentes e 5 nécias. Existem as noivas que estão se preparando corretamente para o encontro com o seu esposo. São essas que estão sendo vistas aqui. Mas existem as 5 virgens nécias, que representam aquelas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. E serão pegas de surpresa, porque elas não estarão preparadas para o seu esposo. Versículo 3. Então, essa visão aqui, no versículo 2, é uma das visões mais lindas. João vê a Nova Jerusalém como uma noiva que está preparada para o casamento do seu noivo. O grande casamento entre Cristo e a igreja. É por isso que em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala de casamento, ele conclui com a seguinte afirmação: grande é este mistério, essa união, mas ele diz, não me refiro ao homem e à mulher, eu me refiro ao mistério da união entre Cristo e a igreja. É uma união muito mais forte do que a união entre o homem e uma mulher. É uma união em que a gente só irá compreender em toda a sua totalidade no céu. Como Cristo é um com a igreja e a igreja é um com Cristo. De tal forma que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E ele se move por meio da igreja. A igreja é o braço com que Cristo age. Versículo 3. Então, após ter essa visão dessa união entre Cristo e a igreja, entre Deus e o seu povo, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, ele ouviu uma voz forte, uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é o lugar onde Deus habita. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O que é que João está vendo aqui, irmãos? A presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus é a glória da igreja. A presença de Deus é a glória de todo cristão. De tal forma que se o cristão perdeu a presença de Deus, ele perdeu tudo. Quem é que se lembra da passagem de Moisés em Êxodo, quando Deus disse, Moisés, eu não irei com vocês, mas eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai dar a vocês prosperidade. O meu anjo dará a vocês vitórias. O meu anjo dará a vocês, Moisés, proteção. Qual foi a reação de Moisés? Aqui na terra, Moisés estava com todos os seus problemas resolvidos. É o que Deus estava dizendo. Olha, Moisés, o meu anjo vai dar vitória para vocês. Ele vai na frente. Mas o que Moisés amava? As vitórias de Deus ou a presença de Deus? A presença de Deus. Moisés diz, não, Senhor, eu não vou tirar o pé daqui. Eu não quero as tuas vitórias, eu não quero os seus presentes, eu quero a sua presença. Se o Senhor não for conosco, eu não irei. Ele chegou a dizer, risca o meu nome do livro que escreveste, mas não me deixe sair daqui sem a tua presença. Por isso que Moisés vai estar nesse lugar aqui, porque Moisés amava a Deus e não as bênçãos de Deus. Por isso que Jesus resume todos os mandamentos em amar a Deus e em amar o seu próximo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Olha que coisa. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, habitará conosco. Habitará com o seu povo. Deus vai caminhar conosco. Nos é dito em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus. Mas aqui nos é dito que Deus vai andar conosco. É o inverso. O próprio Deus vai caminhar conosco. O próprio Deus vai se revelar a nós. De tal maneira que a gente não precisa ficar frustrado. Ah, porque eu não nasci há 2000 anos atrás em Israel? Porque eu não toquei na mão de Jesus? Porque eu não vi o rosto de Jesus? Se você é um cristão verdadeiro, você vai ver. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E você vai ver de uma forma muito melhor no céu. É muito melhor ver Jesus no céu do que simplesmente vê-lo na terra. Porque a maior parte das pessoas que o viram na terra não o verão no céu. Jesus foi nas cidades que ele operou mais numerosos milagres e prodígios. Jesus foi na cidade em que ele passou mais tempo, em Cafarnaum. E ele disse que essas pessoas que viram ele, que apalparam ele, não o veriam no céu, embora tivessem desfrutado dos seus milagres aqui na terra. E Jesus fala, por que elas não entrariam lá? Porque elas não se arrependeram. Jesus chegou a dizer, olha, os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui diante de vocês quem é maior do que Jonas. Mas aqui, irmãos, é o momento onde Deus mesmo estará com eles. É o momento onde a glória de Deus encherá os nossos corações. O amor de Deus aqui, irmãos, vai ser revelado da forma mais completa, da forma mais perfeita. O amor de Deus aqui, a glória de Deus vai ser desfrutado de forma plena. E Deus vai ser sentido, experimentado, apalpado de forma real. Aqui, todos os cristãos vão receber a bem-aventurança de crer em Cristo e contemplar a sua face. É isso que nós vemos aqui. Toda a Nova Jerusalém se encherá do conhecimento do Senhor. Que nós estejamos nesse lugar daqui a alguns anos. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha, a primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele começar a se relacionar com o seu povo, Ele vai dar ao seu povo aquilo que o mundo não deu, consolo. Ele vai dar ao seu povo amor. Ele vai dar ao seu povo a mais forte expressão da sua paternidade, carinho, compaixão, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nesse mundo, irmãos, o cristão verdadeiro vive num vale de lágrimas. Por isso que Jeremias, no livro que começa com o título Lamentações de Jeremias, você poderia dizer Lágrimas de Jeremias. Ele disse, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. É isso que nós vemos aqui. O cristão nesse mundo, ele nasce chorando, naturalmente. Ele nasce de novo chorando, quando ele nasce espiritualmente. E às vezes ele vai para o leito de morte chorando. Porque esse mundo é cheio de tristezas. Esse mundo é cheio de pecados. Esse mundo é cheio de injustiça. Esse mundo é cheio de maldade.
E por isso o cristão chora. Nesse mundo parece que os perversos são os vencedores e os justos são os perdedores. Por isso que a primeira coisa que Deus faz ao encontrar-se com seus filhos na glória é enxugar as lágrimas. Porque Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são quem? Aqueles que sorriem? Aqueles que choram. Porque um dia, eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram pelo pecado, aqueles que lutam contra o pecado. Eles terão suas lágrimas enxugadas. Ao passo que aqueles que se banqueteiam no pecado começarão a chorar quando morrerem. Porque o inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais lembranças de tristeza, de dor no céu. No céu nós não lembraremos de coisas ruins. Nós não teremos mais traumas. Deus irá curar a nossa memória de todo o passado pecaminoso. A nossa mente vai ser completamente purificada pela glorificação. Nós estaremos num novo corpo, num corpo incorruptível, cheio da glória de Deus e semelhante ao corpo do Senhor Jesus, com a nova mente. A nossa mente não vai se lembrar dos sofrimentos desse tempo presente. A nossa mente só vai desfrutar e vislumbrar as glórias do mundo por vir. É por isso que, pensando nisso, o apóstolo Paulo disse: a nossa tribulação é leve e ela é momentânea. Porque quando se compara com o eterno peso de glória, ela fica pequena. E a morte já não existirá. O que é que nós vimos na semana passada? Olha o que diz o verso 14 do capítulo 20. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte vai estar no lago de fogo. Não vai existir mais morte no céu. No céu, aqueles que estiverem lá terão de forma plena a vida eterna, que é a vida que jamais terá fim, a vida que jamais acaba. A morte já não existirá. Por isso que a verdadeira vida não é essa vida que nossos pais nos apresentaram, que a escola nos apresentou, que o mundo nos apresentou. A verdadeira vida a ser vivida é a vida que Cristo nos apresenta. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Em João 17,3 Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Essa é a verdadeira vida. E a morte já não existirá. Não haverá mais medo. Já não haverá luto. Ou seja, não haverá mais cemitério. Cemitério é uma coisa que se limita a essa vida. O irmão Paulinho com certeza vai ter um novo emprego. Porque no céu não haverá luto. Não vai precisar de pessoas para enterrar ninguém no céu. Já não haverá luto, nem pranto. O que é pranto? Tristeza. Não haverá tristeza no céu, nem dor. Olha que coisa, no céu não haverá dor. A dor é uma sensação ruim, não é? Se tem alguém que sabe o que é dor, é Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. As horas que antecederam Jesus entrar no céu, você imagina que Ele sentiu dor? Muita dor. Ele sentiu pregos fixando suas mãos, espinhos furando o seu crânio. Provavelmente ele sentiu asfixia, câimbras,
falta de ar, ele sentiu desprezo, ele sentiu vergonha, ele estava despido. E isso tudo por amor, porque ele estava recebendo no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele estava recebendo a nossa dor, para que a gente entrasse na casa do Pai, onde não existe dor. Por isso ele disse: eu estou indo na frente preparar-vos um lugar. Eu estou morrendo por vocês, ressuscitando por vocês, entrando na casa do Pai na frente de vocês, para que vocês sejam recebidos por mim nesse lar eterno. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Aqui nós sentimos muitas dores. Nosso corpo é um corpo de fraqueza, corrompido pelo pecado e limitado pelo pecado. Então, quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo se limita a dores, dores físicas, enfermidades. Hoje nós tivemos um irmão que torceu o pé e provavelmente sentiu muita dor. O irmão Paulinho teve um acidente de trabalho. Quando ele foi pisar no degrau da escada, ele pisou em falso e o pé torceu. Provavelmente ele sentiu muita dor, porque aqui nós sentimos dor. Dores emocionais, quando você se dedica a uma pessoa e você é traído. Aqui nós sentimos essas dores também. Dores espirituais, quando nós fazemos o que nós não queremos fazer e não fazemos aquilo que queremos fazer. Paulo fala dessa dor espiritual em Romanos 7, a carne militando contra o espírito. Aqui nós sentimos dores, mas no céu não haverá dor. No céu não haverá pecado. No céu essas limitações acabarão. No céu não haverá enfermidades. Porque as primeiras coisas passaram. É isso que ele diz. As primeiras coisas passaram. O tempo de vocês padecerem com essas coisas passaram. Agora vem o verso 5. E aquele que está assentado no trono, Deus, ele diz, aqui é Deus falando, quando ele vê o seu povo reunido no céu com ele: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, João está vendo o futuro, algo que vai acontecer. Ele vê Deus se reunindo com o seu povo e Deus falando: eis que faço novas todas as coisas. É como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E como disse, irmãos, o que Deus faz na regeneração da criação é a mesma coisa que Ele faz na regeneração de um cristão. Ele faz tudo novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Toda a criação será transformada, assim como todo o nosso corpo será glorificado. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que João escreveu isso? Por que João vê isso? Porque Deus sabe que o povo de Deus precisa ter essa promessa guardada no seu coração. Então, como uma testificação de que isso é verdadeiro, Deus atesta isso, mandando João escrever e testificando da veracidade dessas informações, para que o seu povo guarde essas informações em seus corações e se agarrem a essas informações em períodos de aflições e em períodos de tentações. Pois o cristão está em perigo, tanto quando ele está sendo afligido, quanto quando ele está sendo tentado. O cristão está em perigo tanto num período de escassez,
quanto num período de abundância. Na escassez, talvez ele esteja sofrendo pela aflição. Na abundância, talvez ele esteja sofrendo pela tentação. E ambos são momentos perigosos na vida de um cristão. Por isso que ele diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que João está dizendo é, tudo que está sendo dito aqui, você pode colocar sua confiança, porque é verdade, porque é Deus que está lhe prometendo. É como se Deus estivesse dando o seu carimbo, como num cartório, né? Tem documento que você tem que ir no cartório, aí você reconhece, firma e autentica, não é isso? É como se Deus estivesse autenticando essas afirmações. Escreve, João, porque essas palavras são fiéis, essas palavras são verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda, tudo está feito. Olha que coisa, por isso que eu disse que é o ápice do plano de Deus, tudo está feito. Satanás já está no lago de fogo, o anticristo aqui já está no lago de fogo, o falso profeta também, todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida já está no lago de fogo, e aqui agora os remidos estão no céu, tudo está feito. Ele está vendo aqui o céu em sua plenitude. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última letra. O que Jesus está dizendo é, eu sou o princípio, eu sou o início de tudo, e eu sou quem termina tudo. É Jesus quem abre o livro da história, e é Jesus quem sela e fecha a história da humanidade. É por isso que ele diz aqui, eu sou o princípio e o fim. É por isso que a Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória seja dada somente a ele eternamente. Amém. Eu sou o princípio e o fim. Eu, Jesus dizendo agora, ele mostrando isso, ele faz o último convite àqueles que estão ouvindo. Não se esqueça o que está escrito no capítulo 1, no versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que ouvem e leem as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então, essas profecias aqui estão sendo lidas diante da congregação. E aqui, ao ver o céu, ao ver essa maravilha de Deus com o seu povo do céu, Jesus aproveita para fazer um convite para aqueles que ainda não entraram, entrarem pela porta e beberem da água da vida. Isso porque você pode morrer de sede às margens de um rio. Você pode morrer doente na porta de uma farmácia. Você pode morrer com dor na beira de um hospital, se você não usufruir do que é oferecido naquele lugar. Você pode morrer em seus pecados, mesmo dentro de uma igreja, se você não receber de forma pessoal a obra de Cristo e o perdão dos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo aqui. A quem tem sede, não é para todas as pessoas, é para quem tem sede, é para quem tem desejo. Se você quer vir após mim, se você quer ter comunhão comigo, é o que Jesus está dizendo, darei de graça, eu não vou cobrar nada. É como diz Isaías 55, porque vocês gastam o seu suor naquilo que não podem satisfazer, porque vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão. Venham a mim, e eu darei a vocês finos manjares. Buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto.
Deixe o ímpio os seus maus caminhos e o homem iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, pois o Senhor é rico em perdoar. O Senhor é cheio de compaixão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O primeiro homem a entrar no céu com Jesus não foi o jovem rico, não foi um fariseu, não foi nenhum discípulo, foi um ladrão na cruz da direita. Porque ele bebeu da fonte da água da vida. E ele pagou alguma coisa? Ele bebeu de graça. Porque a salvação é pela graça. A entrada no céu é pela graça. Aquele homem não tinha dinheiro. Aquele homem não tinha uma família por ele naquele momento. Aquele homem não tinha nada na terra. Mas ele recebeu tudo do céu. Quando ele olhou para Jesus, se arrependeu e creu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso de Deus. E aqui ele diz, de graça, da fonte da água da vida. O que é a fonte da água da vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte da água da vida, que é derramado sobre aquele que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo é o dom de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Penhor é uma garantia. É por isso que Jesus está dizendo, se você tem sede, venha de graça e beba daquilo que pode te dar a garantia de que você vai entrar no céu. O Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse à mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele tem para dar, ela além de nunca mais ter sede, seria feita uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte da água da vida é o Espírito Santo que é dado de graça para aquele que crê em Jesus. O vencedor, quem é o vencedor? É o que creu. Jesus disse a Tomé, Tomé, você creu porque você viu, você tocou. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse é o vencedor. É aquele que perseverar até o fim no primeiro amor. Esse será salvo. Essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. E todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O vencedor. Quem aqui já praticou já fez alguma prática esportiva? E quando você conclui uma meta, você teve uma meta de correr 21 quilômetros, meia maratona. E quando você conclui, com o pé cheio de cãibra, o dedo cheio de bolha, a lágrima quase vindo no olho, e a alegria que você sente de ter concluído aquele percurso. É isso que João está dizendo aqui, o vencedor, aquele que combateu o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, aquele que perseverar até o fim, ele herdará estas coisas, ele herdará isso tudo. Ele herdará o que? O céu, o reino dos céus. O vencedor vai herdar estas coisas, vai herdar o reino de Deus, vai herdar o próprio Deus como seu tesouro. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E eu lhe serei Deus de forma particular, e ele me será filho. Aqui a paternidade vai ser vista de forma mais clara. A Bíblia diz que nós conheceremos a Cristo como somos conhecidos por Ele. Aqui a gente vai poder sentar de fato no colo de Deus, como seus filhos, e descansar nos braços maravilhosos do nosso Pai eterno.
Por isso que o Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se tem uma palavra que define o céu, é a palavra descanso. Descanso. E aqui o povo de Deus receberá descanso nos braços do seu Pai. Ele me será filho. Concluindo, irmãos, verso 8. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Os indecisos. Rapaz, será mesmo que eu creio em Jesus? Será mesmo que eu tenho que renunciar aos meus prazeres? Ah, não posso nem ter uma namorada, não posso nem fazer aquilo de errado. Ah, não, será? Eu vou seguir esse caminho mesmo. Quem é que John Bunyan relata esse personagem no início do livro? Flexível. Ah, eu vou seguir o cristão, mas poxa, o obstinado está me chamando ali para tomar uma cerveja, o que é que eu faço? E na primeira dificuldade, ele vai embora. Esses são os covardes, os indecisos, aqueles que não têm a coragem de confessar a Cristo. Em João 12, a Bíblia nos mostra de forma clara esse pecado. A Bíblia diz que alguns, dentre os fariseus, dentre as autoridades judaicas, eles sabiam no seu íntimo que Jesus estava certo. Eles criam em seu íntimo que tudo que Jesus estava pregando era verdade e que Jesus era que deveria ser seguido. Mas aí está lá em João 12, 43. Mas eles não confessaram Jesus publicamente por medo de serem rejeitados pela sinagoga. E diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não tiveram coragem que José de Arimateia e Nicodemos tiveram de ser rejeitados pelos homens e recebidos por Deus. Eles preferiram ser abraçados pelos homens e rejeitados por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se eu quiser, em Gálatas 1,10, se eu estiver buscando o favor dos homens, logo eu não sou um servo de Cristo. Os indecisos são os covardes. Todo covarde é indeciso, porque ele não toma a decisão correta na hora que tem que tomar. No episódio de Gideão, precisou só Gideão falar: os covardes que voltem. 20 mil voltaram. Covardia. Os indecisos. Em segundo lugar, os incrédulos. Aos incrédulos. Aqui João está dizendo daqueles que não vão entrar nesse lugar maravilhoso, no céu. Então, Jesus Cristo disse: se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Se me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai que está nos céus. Por isso que nós temos que sempre ter em mente que Jesus está nos vendo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Quem são os incrédulos? Os que não têm fé. Quem aqui se lembra de um personagem do livro e do filme O Peregrino, de John Bunyan, no filme, que cristão está com esperança, se eu não me engano, eles estão seguindo o caminho, e então vem voltando um homem acorrentado por 2 demônios, em desespero, voltando, retrocedendo do caminho. E qual o nome desse homem? Sem fé, pouca fé. São os incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não confiam em Cristo, no que Cristo disse: eu vou sustentar vocês, eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Olhem as aves do céu, os lírios do campo.
Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e eu darei a vocês todas essas coisas. Não se inquietem pelo dia de amanhã, viva cada dia o seu próprio mal. Mas aqueles que não confiam nas palavras de Cristo, eles não têm fé, então eles abrem mão da comunhão com Cristo. Os incrédulos, aqueles que não confiam em Cristo, que não acreditam em Cristo. Aos abomináveis. Os abomináveis são os que escarnecem da santidade. Aqueles que se entregam a todo tipo de abominação. Aqueles que olham para o que Deus diz e fazem justamente o contrário. Eles não entrarão no reino dos céus. Aos assassinos, aqueles que acham que têm o direito de tirar a vida do seu semelhante, sendo que a vida é um dom de Deus. E o primeiro assassino foi Caim. Os assassinos não herdarão o reino dos céus. A vida é um dom de Deus, só Ele pode dar, só Ele pode tirar. Aos impuros, aqueles que vivem na prática da imoralidade sexual. A Bíblia diz em Hebreus 13:4: venerado seja entre todos o leito sem mácula. O casamento, a união entre homem e mulher, e que isso fique bem claro, entre homem e mulher, no casamento, é algo que não só é aprovado por Deus, como é algo que glorifica a Deus. Mas fora do casamento, quanto aos impuros e aos adúlteros, Deus o julgará. Deus o julgará. Então, os impuros vão entrar no céu? Aqueles que se entregam à pornografia, à masturbação, à prática de todo tipo de indecência, à fornicação, ao adultério, eles vão entrar no céu? Não vão. Eles não vão nem chegar na porta. Jesus vai dizer de longe: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Mas, irmão José, então vai ser tão duro. Tem uma palavra de conforto para você, se é que é conforto. Foi Jesus que disse: é tua mão que te faz pecar? Faz o quê? Bom. É o seu olho que te faz pecar? Faz o que com ele? Arranca. Porque é melhor sem mão e sem olho você entrar no céu, do que com mão e com olho ser lançado no inferno, por conta da imoralidade. Ele estava falando ali do pecado de imoralidade, em Mateus 5, 27 e 28. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. E depois ele diz: é a tua mão, é o teu olho, arranca. Aos impuros, os impuros não vão entrar. O que é que a Bíblia diz de Esaú? Que ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura e depois, querendo herdar a bênção, buscou arrependimento com lágrimas e não achou. Aos impuros, cada vez mais, irmãos, nós estamos caminhando para uma sociedade imoral, onde o imoral cada vez mais vai ser visto como correto, e o correto cada vez mais vai ser visto como incorreto. Da maneira que, se o jovem ele chega na escola e fala para os coleguinhas que ele está se guardando para o casamento, um jovem ou uma jovem de ensino médio, de faculdade, ele vai ser motivo de chacota, quando na verdade esse é o caminho correto. Aos feiticeiros, quem são os feiticeiros? Os desobedientes à verdadeira religião. Todos os que criam um caminho paralelo para adorar a Deus da sua própria forma, servir a Deus do seu jeito, esse é um feiticeiro. Toda falsa religião é um feitiço, é uma feitiçaria. Aqueles que praticam a falsa religião, aos feiticeiros,
eles não vão entrar no céu. Só existe um caminho de salvação, que é Jesus. Só existe um caminho verdadeiro para ir até Deus, que é Jesus. E todo atalho levará ao inferno. Por isso que para o céu não existe atalho. A porta é estreita e o caminho é apertado. Aos idólatras, e o principal de todos os deuses é o Deus chamado Eu. Aqueles que colocam a sua vontade na frente da vontade de Deus. Aos idólatras e a todos os mentirosos. Quem são os mentirosos? São aqueles que vivem na mentira e não se firmam na verdade. Todo aquele que não está firmado em Cristo é um mentiroso, pois ele mente acerca do principal assunto da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus. Todos os mentirosos, todo homem é mentiroso. Quem disse isso não fui eu, foi Paulo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por que Paulo disse isso? Porque todo homem nasce na prática da mentira. A parte que lhes cabe, concluindo, a parte que lhes cabe será, olha que coisa, no lago que arde com fogo. Perceba como a Bíblia sempre fala mais do inferno do que do céu. Às vezes, quando a gente pensa que vai falar só do céu, Jesus fala do inferno, porque ele achou que deveria ser assim. Porque é melhor ouvir sobre o inferno do que acordar lá. A parte que lhes cabe será no lago que arde. Olha que coisa, um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É dessa forma, irmãos, que eu e você temos que ver o pecado. O pecado deve ser visto como algo que arde com fogo e enxofre, pois é para lá que vão aqueles que vivem nessas práticas pecaminosas. E se nós olhamos para a nossa vida e enxergamos alguma dessas práticas pecaminosas, só há um caminho: recorrer a Cristo, para que Ele nos tire urgentemente dessa areia movediça chamada pecado. Devemos fazer como Pedro, quando estava naufragando, que olhou para Jesus e disse: salva-me, Senhor, para que Jesus nos levante e nos coloque no caminho seguro, que é o caminho da santificação, da obediência, que é o caminho que nos leva para o céu. Que obedecer é melhor do que sacrificar. E a proposta que Satanás fez a Jesus é a que ele faz para mim e para você todos os dias. Qual é? Desobedeça e Deus vai continuar na sua vida. Foi isso que Satanás disse a Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás, Deus me promete proteção enquanto eu estiver obedecendo a Ele. Mas se eu começo a brincar com Ele, a zombar de Deus no caminho da desobediência, vai acontecer comigo a lei da semeadura. Quem planta na carne, da carne colhe destruição. Então, quando Satanás propôs a Jesus para que ele plantasse na carne, esperando colher no Espírito, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que nós devemos ter em mente. Para ter essa colheita no Espírito, para entrarmos no céu, nós precisamos
viver como aqueles que estão indo para lá, plantando no Espírito. Pois aqueles, como Paulo fala lá em Gálatas 6:8, aqueles que plantam no Espírito, do Espírito, colhem o que, irmãos? A vida eterna. E aqueles que plantam na carne, da carne, colhem o que? A destruição eterna. Por isso que nós devemos julgar as nossas vidas, não pelo que estamos colhendo, porque o nosso Deus é cheio de misericórdia, mas pelo que estamos plantando. Porque uma hora a colheita vai vir. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Quem vai entrar no céu? Aqueles que plantam no Espírito. E do Espírito colhem a vida eterna. O que nós vemos é uma multidão de crentes que estão plantando na carne e estão com alguma suposta esperança de que vão colher a vida eterna. Mas a Bíblia não ensina isso. Até a salvação do ladrão da cruz não é para isso. O ladrão da cruz se arrependeu, creu em Cristo e plantou no Espírito. O ladrão da cruz ficou todas as horas seguintes à morte de Jesus no Espírito, dando frutos dignos de arrependimento, confiando de que um homem seminu, com a coroa de espinhos, com cravos nas suas mãos, com pregos nos seus pés, era o Salvador do mundo. Ele confiou, ele acreditou, ele plantou no Espírito. Ele passou algumas horas crucificado. A salvação do ladrão da cruz não é aquela: aceite o Senhor Jesus como Senhor suficiente Salvador. Aceito. Então você está salvo. Não. Você plantou na carne a vida toda. Se arrependa e crê em Jesus Cristo. E agora mesmo, se você se arrepender e crer, pode começar um novo momento na sua vida. Mas você precisa dar frutos dignos de arrependimento. Porque só vai receber a vida eterna quem planta no Espírito. Do Espírito colherá a vida eterna. E quem planta na carne, da carne colherá a destruição. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:8, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por isso que Jesus disse: importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos orar. Senhor Jesus, nos dá, Senhor, a esperança da vida eterna. Mas nós não queremos, Senhor, uma falsa esperança, como ensinam os falsos profetas, desde a época do profeta Jeremias, que dizem: paz, paz, onde não existe paz. Que pregam uma falsa paz, uma falsa religião e uma falsa esperança. Nos dá, Senhor, a verdadeira fé, a verdadeira esperança e o verdadeiro amor. Senhor, quebranta os nossos corações e nos traz, Senhor, ao primeiro amor. Porque sem amor, Senhor, nós não conseguiremos perseverar. Nos traz, Jesus, ao primeiro amor. E nos ajude a confiar em Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como nosso Redentor, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele há de se levantar sobre a terra. Ainda que a minha carne, ainda que o meu corpo se desfaleça, no fim dos meus dias eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, porque o meu Redentor, Ele vive, Ele está vivo. Nos dá essa fé no nosso Redentor que vive, que reina e que está aqui para nos ajudar em nossas tribulações. Nos despede em paz para os nossos lares. Abençoa a irmã Osana com a Tua graça, com a visitação do Espírito Santo.
Concede a ela o consolo do Espírito Santo, Senhor, e a graça da certeza da salvação. Que ela possa ser cheia da Tua graça, para que ela possa Te glorificar em meio às aflições. Senhor, abençoa com o Teu Evangelho essas milhares de famílias no interior da Bahia que estão sofrendo com a chuva que o Senhor enviou. Que o Senhor traga arrependimento aos corações. E que o Senhor, Pai, aproxime os Teus eleitos de Ti através dessa aflição. Possamos orar por essas pessoas, Pai, que estão passando por um intenso sofrimento e muitas vezes não Te conhecem. Como o Senhor disse a Jonas: ô Jonas, você se compadeceu de uma árvore. Você acha que eu não iria me compadecer de 120 mil ninivitas que não sabem discernir a mão esquerda da direita? Essas pessoas estão assim, Senhor, perdidas, perderam tudo na terra e muitas vezes ainda não têm um tesouro no céu. Envia, Senhor, mensageiros para apresentar o reino dos céus para pessoas que já perderam tudo na terra, como o Senhor ensina na parábola do grande banquete, quando aquelas pessoas recusaram, o rei mandou os servos: convida os aleijados, os mancos, os mendigos, e digam, pode vir para o grande banquete. E quando eles convidaram as pessoas que não tinham nada, vieram e receberam tudo no reino dos céus. Porque o Senhor escolhe aqueles que não são as coisas vis e desprezíveis desse mundo, para reduzir a nada aqueles que acham que são. O Senhor escolhe os pequenos, os pobres em espírito, para fazer os grandes no reino dos céus. Como foi o maior homem nascido de mulher, que morreu decapitado numa bandeja, sua cabeça numa bandeja, mas o seu corpo já estava glorificado no céu. João Batista. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos a nossa missão e nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. E sexta-feira, mais uma vez, o estudo vai ser 9h30, né? Sexta-feira, nosso encontro vai ser de novo 9h30 da manhã. Amém? Amém. Amém. Deus